Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Mônica Narinho Rodrigues, do movimento Fica Espanhol. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Miriam, pelo convite e por estar aqui, né? É muito importante para nós, como movimento, cada vez mais termos espaço de divulgar as nossas ações e a nossa luta. Eu faz bastante tempo acompanho o trabalho de vocês e acho que é um trabalho fundamental, muito importante para a permanência do espanhol na educação brasileira. Conta para os nossos ouvintes que talvez ainda não conheçam o movimento, o que é o Fica Espanhol, por que ele surgiu e qual a atuação dele. Bom, eu vou contar desde o início para que vocês consigam entender o que é o Fica Espanhol, tá? O Fica Espanhol, ele surgiu... Antes disso, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou a professora Mônica, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Trabalho nessa universidade já há 29 anos. Então, a minha trajetória com o ensino de espanhol já é de longa data. Então, em 2016, em setembro de 2016, quando foi divulgada, né, a MP do ensino médio, eu estava em casa e eu ouvi aquilo e vi que, naquele instante, foi revogada a lei do espanhol, que era a nossa lei de 2005, né, onde que tornava o espanhol de oferta obrigatória do ensino médio, matrícula facultativa. Aquilo me chocou muito, porque eu sou formadora de professores, e eu fiquei pensando, como assim? O espanhol não vai ser mais obrigatório nas escolas? No outro dia, exatamente no outro dia, a gente fez uma reunião no Instituto de Letras da URGS para discutir essa revogação da lei do espanhol, lembrando que foi a única lei que foi automaticamente revogada com o ensino médio. Ou seja, a medida provisória, ela só revogou essa lei e colocou, era uma medida provisória, mas revogou a nossa lei. Então, a gente começou a discutir, né, o que fazer com essa MP e como lutar para que isso não acontecesse. E aí a gente começou a estudar essa MP e eu juntei vários alunos, né, e colegas, professores, para a gente discutir isso. E começamos a pensar em como barrar isso nacionalmente. Então, lá em setembro de 2016, já são quase 7 anos, 6 anos. Nós começamos a conversar com vereadores aqui para que a gente chegasse nos deputados federais. Junto a isso, nós nos dividimos em um grupo grande. Alguns começaram a estudar a MP e fazer aulas públicas para falar sobre esse novo ensino médio, porque as pessoas não tinham a menor consciência do que era, e nós começamos a lutar. E aí, em dezembro, eu estava fazendo um curso de atualização, porque fazia parte do PIBIT, e eu estava fazendo um curso de atualização, e em dezembro, no último dia, né, do meu curso de atualização, uma professora veio e disse assim, olha, Mônica, foi muito legal o curso, mas pena que eu não vou poder usar os recursos que a gente estava estudando. E aí eu, inocentemente, perguntei, mas por que não? E daí ela falou, porque eu fui demitida ontem. E eu, como assim tu foi demitida ontem? E daí ela falou assim, a minha escola decidiu que o ano que vem não vai ter mais espanhol em virtude da revogação da lei. Aquilo nos deixou muito tristes, né? Naquele momento de confraternização que a gente estava no último dia, nos deixou muito tristes e eu sou muito ativa e muito entusiasta, né? Então vocês vão ver que a minha fala é de uma pessoa muito entusiasta que não é nada acadêmica, gente. Eu tenho muita paixão. Aí eu falei, não, gente, a gente não pode fazer isso. A gente está tentando falar com os deputados, a gente está tentando chegar neles, mas está difícil, porque, né, foi toda aquela situação do golpe do Temer, então a situação política não estava fácil. Então, assim, estava difícil. E aí, naquele momento, eu juntei os pibidianos e falei, gente, vamos fazer pelo menos algo nas redes sociais. Vamos criar uma página no Facebook chamada Fica Espanhol, onde que a gente vai colocar fotos, imagens, vídeos de pessoas que apoiam o espanhol. Então, o Fica Espanhol surgiu ali, naquele dezembro, 3 de dezembro de 2016,
a gente criou essa página no Facebook, e essa página cresceu muito, assim, em menos de um mês nós tínhamos 5.000 seguidores, todo mundo mandava mensagem, todo mundo mandava imagens. Paralelo a isso, o grupo de professores aqui do Rio Grande do Sul, professores da minha Universidade Federal, mas também formamos um coletivo de professores, estavam tentando entrar em contato com deputados. Nós chegamos na deputada Maria do Rosário, que é do PT, que é deputada federal, na época era já deputada federal, chegamos nela e falamos, Maria do Rosário, não tem como barrar essa MP, porque a medida provisória, ela entra em vigor automaticamente quando ela é promulgada. Porém, ela tem que ser aprovada em tempo X. E aí ela falou, gente, isso já passou na Câmara Federal e passou naquelas, né? Naquela época passava tudo de madrugada, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas vocês podem fazer um dossiê e mandar para os senadores, porque quando chegar no Senado, talvez os senadores consigam fazer alguma coisa. Então a gente se voltou, né? Voltou para o nosso meio, fizemos vários documentos mostrando a importância do espanhol. E é uma coisa que a gente não precisa dizer, né? Estamos na América Latina, os nossos vizinhos falam espanhol, e a gente mandou um dossiê para todos os senadores. E eu, particularmente, acompanhei aquele dia a sessão dos senadores. E aí eles poderiam pedir uma parte. Não sou entendo muito dessa questão política, mas uma parte quer dizer que quando algo é posto em votação, eles podem pedir uma parte e argumentar para tentar reverter alguma situação daquela proposição. A única pessoa que pediu uma parte, que nos ouviu dos senadores, foi a Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte. Conclusão, não conseguimos nada, porque ela não foi ouvida, né? Não conseguimos nada, perdemos de ser incluídos na BNCC, perdemos por causa do novo ensino médio, e de 2016 para cá, começou o desemprego dos professores de espanhol, ou desvio de função, porque há professores que estão concursados para dar espanhol, a escola tira o espanhol por causa da BNCC e dá outra disciplina para eles. Mônica, desculpa te interromper, só para esclarecer que não todos os nossos ouvintes são professores de espanhol, só alguns. E BNCC é a Base Nacional Curricular. Basicamente o documento do currículo nacional, o que deve ser ensinado no Brasil inteiro. Por favor, continue. E aí, nessa carta, nesse documento, consta como obrigatório no ensino médio português e matemática e inglês, tá? Aí depois foram feitos alguns ajustes, mas a base da BNCC é isso. Aí os outros componentes curriculares, eles vão entrar e podem entrar em itinerários formativos, que são questões que o aluno pode escolher. Eu quero ir para o lado das humanas, eu posso escolher, mas como uma formação única, né, ficou muito reduzido os componentes curriculares na BNCC, então nós não temos espaço na BNCC, tá? Existe, sim, uma nota de rodapé dizendo que pode ser apresentado em espanhol, mas tem que procurar muito bem essa nota de rodapé para a gente achar o nosso espaço lá. Então, isso já era fevereiro de 2017, nós perdemos nacionalmente o espanhol, e nós, como grupo, continuamos unidos e pensamos, bom, então vamos pensar em uma lei estadual, já que nacionalmente a gente não conseguiu, vamos tentar salvar pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. E aí, em 2017, nós começamos a procurar deputados que nos ajudassem com uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul. E nós encontramos a deputada Juliana Brizola, que nos atendeu muito bem, e disse, gente, não vamos pedir uma lei de espanhol, porque a lei, ela passa mais fácil da Assembleia Legislativa. Porém, ela precisa ser sancionada pelo governador. E isso, às vezes, a gente luta, chega lá e não sanciona e a gente perde. Então, vamos fazer uma proposta emenda à Constituição. Tudo bem, vamos embora. Então, a gente fez essa proposta junto com os assessores, ajudamos a elaborar o que a gente queria e dar justificativas, né? Eu gosto que a gente tem que justificar o que não precisa ser justificado, né? Porque trabalhar com línguas, trabalhar com plurilinguismo, quanto mais conhecimento de línguas o aluno tiver, é melhor. É uma coisa que eu não consigo entender por que a gente tem que explicar a importância das línguas, mas vamos lá. E aí,
a gente fez uma coisa que foi muito importante aqui no Rio Grande do Sul. A gente acompanhou de perto, isso já em 2018, a trajetória dessa proposta de emenda à Constituição. Então, nós éramos um grupo de professores que íamos toda semana na Assembleia Legislativa acompanhar aonde que estava a nossa proposta de emenda à Constituição. Tá? Começamos em março de 2018 e terminamos em dezembro de 2018. E isso é que eu digo sempre para os outros colegas de outros estados. Eu acho que o grande sucesso que a gente teve, porque foi muito rápido que a gente conseguiu isso aqui no Rio Grande do Sul, foi rápido tratando de política, né? Porque às vezes as coisas não são tão rápidas, principalmente de educação. O que aconteceu? A gente ia toda terça-feira na Assembleia Legislativa e via onde que estava a nossa proposta de emenda à Constituição, tá? Aquela nossa página do Facebook, ela deu muito resultado, porque isso foi sendo divulgado e outros estados começaram a criar o seu FICA. Então, hoje temos FICA Espanhol Paraná, FICA Espanhol Santa Catarina, FICA Espanhol São Paulo, FICA Espanhol Rio Grande do Norte, Minas Gerais, ou seja, aquela página deu visibilidade a esse movimento. Então, até 2020, a gente não se unificou em um movimento nacional, mas existiam vários movimentos regionais que foram nos perguntando: mas como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo? Quais são os passos que vocês fizeram? Então, a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul ajudou a outros colegas, tá? Mas aí eu vou falar. Então, voltando em 2018. Toda terça-feira tinha um grupo de professores e alunos, e aí eu ressalto a importância de que os nossos alunos de letras, que eram futuros profissionais de espanhol, estavam lá na Assembleia. E aqui a Assembleia do Rio Grande do Sul funciona assim: de manhã tem as reuniões das comissões e de tarde a plenária. Então, nós íamos às 9 da manhã e víamos aonde que estava a nossa proposição. Estava na Câmara, na Comissão de Educação. Nós íamos, assistíamos toda a reunião da Comissão de Educação quando acontecia, e íamos com faixas, com camisetas, porque não é fácil não chegar lá e dizer vai aparecer na primeira reunião da comissão. Não, a gente tem um relator, tem tudo assim. E aí foi indo, e eu posso contar casos assim da gente chegar na comissão e não ter ninguém, só o presidente da comissão, ou seja, não tinha reunião. E aí o que nós fazíamos? Nós voltávamos para as nossas redes sociais, marcávamos os representantes das comissões e dizíamos educadamente: hoje estivemos na reunião querendo saber da nossa proposição e você não estava lá. Na próxima semana gostaríamos de contar com a sua presença. A gente não sabia se a nossa proposta ia ser pauta daquela reunião, mas nós estávamos lá, né? E aí, quando a gente saía das reuniões das comissões, a gente visitava todos os gabinetes dos deputados, que eram 53 deputados, e deixávamos material informativo. Ou seja, não tinha como alguém na Assembleia não saber o que a gente estava fazendo lá, porque além de estarmos sempre com camisetas de identificação, a gente visitava os gabinetes. Claro que nem sempre eram os deputados que nos recebiam, eram assessores, mas cada semana era um assessor diferente que olhava para a nossa cara e dizia, né? Então, teve muitos momentos de que a gente pensou: hoje passa a nossa proposta da comissão, e, de repente, alguém se levantava e ia embora e derrubava o quórum. Por que ele derrubava o quórum? Porque provavelmente ia ter algum projeto de lei que era do governo que não queriam aprovar, e aí eles derrubavam o quórum. E aí nós íamos lá e dizíamos: mas por que você fez isso? Então, gente, eu aprendi muito de política e toda terça-feira lá lutando pelo espanhol, tá? Então, a nossa foi assim. Como era uma emenda à Constituição, ela precisa ser assignada, né, aceita por 31 deputados. E isso foi difícil de conseguir, mas a Juliana, com essa questão política, né, esse engajamento político, ela conseguiu que 31 deputados assinassem com ela a proposta. Daí a proposta foi para essas comissões. Quando passou na última comissão, que foi a CCJ, ela ia para a Assembleia. E como era uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser votada em 2 turnos. Então, no último dia de julho da Assembleia Legislativa, a nossa proposta foi votada.
E a gente conseguiu aprovação em um turno. Mas a gente fez audiências públicas dentro da Assembleia, a gente fez panfletagem nos parques de Porto Alegre, nas ruas, porque a gente precisava que a população também tivesse do nosso favor, né? E a gente marcava aquela página no Facebook, na época era Facebook, gente. Ela tinha publicações a cada 3 vezes por dia, a gente fazia, ou seja, houve um engajamento. E esse engajamento nas redes não foi só do Rio Grande do Sul, tinha pessoas de outros lugares, inclusive, não só do Brasil, mas de fora. E aí a gente conseguiu, ficamos felizes, né, que tinha passado em primeiro turno. Achando, sonhando, sendo iludidos de que na volta eles iam votar. Gente, eles enrolaram para votar todas as sessões do segundo turno. Todas. Por quê? Bom, primeiro porque eles estavam querendo nos, né, ver quem desistia primeiro. E segundo, porque foi um ano eleitoral. Então, às vezes, a gente ia para a plenária, também não tinha quórum, porque eles estavam em campanha eleitoral. Mas no último dia de dezembro, a gente conseguiu que a proposta da emenda à Constituição fosse votada. Foi assim, a última pauta do último dia. E aí, hoje, no Rio Grande do Sul, está escrito na Constituição do Rio Grande do Sul que o espanhol é oferta obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio de escolas públicas. Então, a nossa Constituição está aí. Aí vocês devem dizer, vocês são muito felizes. Não, porque não adianta ter a lei se a gente não fiscaliza, tá? 2018 é promulgada a lei e uma semana antes foi divulgada a matriz curricular para 2019 e o espanhol não estava nessa grade. Ou seja, tínhamos na Constituição a obrigatoriedade da oferta facultativa, a matrícula facultativa, mas não estava na matriz curricular. E aí a Juliana instaurou uma frente parlamentar que fiscalizava a proposta da emenda à Constituição. E que justificativa? Que justificativa para não? A justificativa é que a lei entrou depois deles terem divulgado a matriz por uma semana, entendeu? Essa foi a justificativa, porque eles têm um prazo para divulgar a matriz curricular do outro ano. E aí eles divulgaram no prazo e a nossa matriz, divulgaram a matriz tipo dia 10, 12 de dezembro, e a nossa foi aprovada dia 18 de dezembro. Então, quando eles lançaram, por uma semana. Daí nós fomos de novo bater em todas as portas. Então, por exemplo, eu fui com uma colega no Conselho Estadual de Educação, e a presidente do Conselho de Educação, né, na época, isso foi em janeiro já de 2019, ela disse: eu nem sabia dessa emenda à Constituição, porque as coisas não se conversam, né? Mas aí, em 2019, a gente batalhou bastante, e em 2020 entrou na matriz curricular o espanhol. Ok. Então, 2020 foi o melhor ano para a gente. Inclusive, eu tenho mais de 40 alunos e ex-alunos que entraram como contrato emergencial para dar aula de espanhol no Estado. Isso foi muito bom. Só que daí, né, veio a oficialização do novo ensino médio. Todo mundo tem que entrar no novo ensino médio. Isso foi em 2022. E aí, quando a SEDUC lança a matriz curricular, eu estou falando de Rio Grande do Sul, gente. Quando em 2022 entra a matriz curricular do ensino médio no Rio Grande do Sul, olha o absurdo. Eles deixam somente um período, ou um tempo, como algumas pessoas falam, no segundo ano do médio. E aí nós entramos no Ministério Público como frente parlamentar, se entra no Ministério Público questionando isso, né? E aí eles argumentam que eles estão cumprindo a lei. Sim, eles estão cumprindo a lei, porque na lei não está escrito que é em todos os anos. Ofertando em um ano... Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa, deixa eu ver se eu entendi. Aqui em São Paulo é uma aula. Então, uma aula, então, sei lá, um período de 45 minutos ou uma hora por semana, só no segundo ensino médio. Então, uma vez, 45 minutos ou uma hora por semana em um único ano. Exatamente. Ou seja, quanto dá para se aprender de espanhol nada. É nada, é pouquíssimo tempo, e sobretudo considerando a quantidade de alunos
versus a quantidade de professores numa turma. Exatamente, mas juridicamente eles não estão descumprindo a lei, entendeu? Por quê? Porque lá não diz que são todos os anos. E isso é a nossa batalha agora, porque olha um absurdo, olha um absurdo. No Fundamental 2, tem nos 4 anos, né? No sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí o aluno chega no médio para dar uma continuidade, ele só vai ter no segundo ano, sendo que a gente tem Enem, sendo que os nossos vestibulares, por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o nosso vestibular cobra o espanhol, né? Então é um absurdo. Mas, juridicamente, eles não estão errados. Então, hoje nós estamos tentando reverter essa situação, conversando, agora a gente tentou agendar uma reunião com o governador, a gente está tentando reunião com o SEDUC, do Rio Grande do Sul. Então, isso que eu posso dizer para vocês. Como surgiu o FIC Espanhol? Eu quero aproveitar aqui o gancho do Enem. Qual é a situação, qual é a história do espanhol no Enem e qual a situação do espanhol no Enem hoje? O Enem, para os ouvintes que não estiverem aqui no Brasil, é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele avalia os conhecimentos dos alunos que estão terminando a educação básica aqui no Brasil, e ele é usado como exame de ingresso em várias universidades. Então, Mônica, como é que entra o espanhol no Enem e qual a situação dele hoje? A nossa situação é muito triste, tá? Por quê, gente? Porque se o espanhol ele não consta como componente curricular obrigatório do ensino médio, e o Enem é o exame que verifica os conhecimentos do ensino médio, o espanhol não tem justificativa para estar no Enem. Atualmente ele está no Enem, porque né, a gente ainda não chegou no novo Enem, ou seja, porque precisa passar 3 anos do novo ensino médio para ter o novo Enem. E é isso que nós, como movimento, estamos lutando, para que o espanhol não saia do Enem, tá? Por isso que, voltando um pouquinho, e eu vou voltar ao Enem sim, voltando um pouquinho. Então, a gente, como Rio Grande do Sul, em 2018, faz tudo isso, e isso ajuda com que se tenham outros movimentos e outras ações em outros estados, pensando nacional, estadual, né? Por exemplo, o Paraná seguiu todos os nossos passos, todos, com PEC, com tudo. Então, hoje eles têm uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no ano passado. Eles demoraram mais ou menos uns 2 anos, quase 3, para conseguir a aprovação, mas eles conseguiram. Paraíba foi o primeiro a conseguir uma lei estadual, mas o governo alega que não consegue cumprir por questões econômicas. Goiás conseguiu um projeto de lei, porém, quando chegou no governador, ele não assinou. Então, ele não sancionou. E ele alegou que não existem professores e não existe verba, tá? E aí, muitas escolas dizem que o que eles têm que seguir é aquela base nacional curricular, que é federal. Então, uma lei federal é acima de uma lei estadual. Então, todas as trapos. E aí, a gente começou a ter ações, né, estaduais, FICAS em espanhol estaduais, que começaram a lutar nos seus estados, e poucas tiveram sucesso. Por exemplo, São Paulo tem o FICA Espanhol São Paulo, tem uma proposta de lei na Assembleia Legislativa que está lá parada. Eu não sei bem onde que está, porque eu não sou do estado de São Paulo, mas tem essas coisas que dependem muito da boa vontade política, né? E aí, em 2020, né, bem no início ali da pandemia, onde que nós estávamos todos em casa, uma colega de Goiás gravou um vídeo, e esse vídeo rodou pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, convocando para uma reunião nacional. Então, em 2020, voltando um pouquinho. E aí eu fui para essa reunião, e aí, nesse momento, nós constituímos o movimento Fica Espanhol Brasil. Então, o que é o movimento Fica Espanhol Brasil? Ele é composto por 3 representantes máximo de cada estado, né? Temos 2 titulares e um suplente, alguns estados têm só 2, que buscava fazer uma organização nacional para buscar uma lei nacional, né? E aí eu faço parte desse grupo que a gente chama de Movimento Fica Espanhol Brasil, que o objetivo é exatamente esse, propor uma lei nacional para que o espanhol volte a ser ofertado. Porque
Não sei se você sabe, o governo tem o Programa Nacional do Livro Didático. São os livros didáticos que são distribuídos para os professores. Com a saída do espanhol do ensino médio, né, que não fazia mais parte da BNCC, o espanhol também não faz mais parte do Programa Nacional do Livro Didático. Então, aqueles estados que conseguiram ter as suas leis não iam receber mais livro, porque não existe mais o Programa Nacional do Livro Didático. Durante o governo Lula, e em 2005, quando foi promulgada a lei do espanhol, a partir de 2005, o governo Lula investiu em novas vagas de formação de professores de espanhol em universidades federais, em institutos federais, e todo esse dinheiro e essa formação e essas pessoas que se interessaram pelo espanhol perderam seu emprego. Então, nós, como um movimento, resolvemos nos unir nacionalmente, e hoje somos um grupo de professores que tem mais ou menos 66 representantes nele, que está lutando para que o espanhol volte nacionalmente. Porque o espanhol voltando nacionalmente, volta o Programa Nacional de Livro Didático, volta o investimento na formação de professores, algo que já tinha sido feito e que está, né, em decorrência. Então, esse é o movimento Fica Espanhol, no qual hoje eu estou mais envolvida. A maioria dos representantes são membros das associações de professores de espanhol, que é algo que a gente tem que fortalecer, a associação de cada estado de professores de espanhol, tá? Então, o que esse movimento quer? O que ele fez em 2020, gente? A gente fez uma primeira parte que foi estudo, né? Nós dividimos em GTs, tem um GT que faz a divulgação nas redes, que faz esses contatos, tem outro GT que faz os contatos com os políticos, tem outro GT que elabora documentos, cada vez que a gente precisa de um documento, esse GT se senta e elabora esse documento, e tem um GT que vê como é que está a situação do espanhol nas universidades, né, se existe professores, porque isso que foi o que o governador de Goiás falou, olha, não tenho direito e também não há professores suficientes em Goiás para ter essa lei. Então, a gente fez esse levantamento, que não conseguimos completá-lo, porque é muito difícil conseguir as informações, porque via portal de transparência, né, eles ficam nos enrolando. E o outro é saber o impacto econômico, né, político-econômico do espanhol no Brasil. Então, a gente fez esses GTs para poder organizar informações para a gente pleitear essa lei do espanhol. Então, em 2020, a gente se reuniu, fez isso. A gente tem reuniões mensais, que algumas eram públicas, aí depois a gente teve que fechá-las e agora vão voltar a ser públicas pelo canal do YouTube do movimento, que as pessoas podem acompanhar o que a gente está fazendo. E aí, em 2021, a gente estudou os projetos de lei, porque a gente queria chamar um deputado e pedir para que ele fizesse a proposta do projeto de lei nacional. E aí, um dos grupos descobriu, na verdade foi o professor Eduardo, de Minas Gerais, que já existia um projeto de lei que estava bem avançado na Câmara Federal, que nos interessava, que era um projeto de lei onde tornava o espanhol obrigatório com matrícula facultativa no ensino fundamental e no médio. Fomos atrás de saber onde que estava esse projeto e, para nossa grande surpresa, ele estava na CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara Federal. Depois que passa na CCJ, aí vai para a Câmara Federal. Nós ficamos felizes, porque a gente não teria que começar do zero. Começar do zero seria procurar o deputado, procurar pessoas que assinassem junto, passassem por várias comissões. E aí a gente foi procurar o deputado Felipe Carreiras, que era o autor desse PL. E aí a gente só queria alterar algumas coisinhas ali, daí ele falou, gente, esse projeto já não está mais comigo, eu não posso mais alterar, está com o relator, procure um relator. E aí estava lá, esse projeto, eu estou falando já em 2021, gente. Esse projeto estava parado na CCJ desde 2019, ou seja, 2 anos que estava lá parado. Aí eu procurei o relator, que era o deputado Júlio Delgado, que é deputado federal por Minas Gerais, e é isso que é importante, gente, por isso que nós somos um grupo representativo do Brasil. A gente fala com um deputado daqui, do Rio Grande do Sul, outro de São Paulo, outro de Minas, ou seja, a gente é nacionalmente.
O Felipe Carreiras é de Pernambuco. Aí eu falei com o Júlio Delgado, ele falou, vamos tentar fazer o relatório disso. E aí, o valor das redes sociais. A gente incomodou bastante. Educadamente, a gente marca os deputados, a gente pede apoio, a gente faz tudo, gente. E Júlio Delgado, para mim, dentro desse universo, não vou dizer que foi o melhor, mas ele foi uma pessoa que batalhou muito para a gente. O Júlio Delgado, depois de muita luta, a gente fez uma minuta para ele técnica sobre a aprovação do projeto, porque que era importante, que ele teria que justificar. Só que o grande problema é que eu aprendi, não sei se você sabe, mas eu aprendi muito, não é um PL sozinho. Quando existem vários projetos de lei que têm temas similares, ou seja, da área da educação, vão tudo sendo, eles chamam de apensados, agrupados. Então, o Júlio Delgado, ele tinha que fazer o relatório de 53 projetos de leis. Eles estavam tudo agrupados. Dentro desses 53 estava o nosso. Então, no momento de aprovar, ou eles aprovam todos, ou eles não aprovam. Então, o Júlio Delgado tem a sabedoria de conseguir desmembrar e aprovar só alguns. Então, hoje, esse apensado, ele tem bem menos, ele tem uns 12 PLs. De 53, o Júlio Delgado conseguiu. E aí a gente foi para a CCJ. O Júlio Delgado fez o relatório, entregou o relatório, mas dependia da boa vontade da presidente da CCJ de aprovar, de pautar ou não o nosso PL. E aí, peço desculpas pela minha fala já, mas a presidente da CCJ na época era Bia Kicis. Quando a gente soube que era bolsonarista, e esse projeto não era favorável do governo Bolsonaro, quando a gente soube isso, a gente ficou muito triste, que sabia que ia ser difícil dela pautar. E lá fomos nós para as redes, marcar todos os deputados, falar com 1000 deputados, conversar, não sei o quê. Lá pelas tantas eu consegui, né? A gente entregou uma documentação para ela, tudo bonitinho. E aí, um dia o Júlio Delgado me liga e me diz, professor, a Bia Kicis vai pautar o nosso relatório. Eu fiquei surpresa. Porém, ela quer que eu faça uma modificação no relatório. O que existia? Na lei original do Felipe Carreiras, era obrigatório o espanhol, oferta obrigatória do espanhol no Fundamental 2. E o ensino Fundamental 2, que são as últimas 4 anos do Fundamental, é responsabilidade dos municípios, né? Quem tem a responsabilidade de oferecer o Fundamental são os municípios. E quem tem a obrigatoriedade de oferecer o ensino médio é o Estado. E daí ela me falou, se a gente aprovar desse jeito, o MEC não vai aprovar, porque os municípios não vão ter recursos para contratar professores de espanhol. E aí a gente pensa naqueles municípios pequenos que realmente talvez nem tenham um professor de espanhol para cumprir a lei. Então a gente vai ter que recuar um passo e eu vou transformar que seja obrigatório somente no ensino médio com matrícula facultativa, sempre trabalhando com essa palavra. Oferta obrigatória, matrícula facultativa pelo aluno. Aí ele falou, eu preciso de uma resposta logo. Daí eu falei, tá, por favor, me dê 2 horas para eu tentar conversar com meus colegas, né, para ver se a gente queria ou não essa mudança. E nós, como movimento, recuamos sim. As pessoas dizem, mas por que vocês recuaram? Porque senão a gente ainda está brigando, gente. Então a gente tentou conseguir algo, avançar um pouquinho, para que depois, talvez, quem sabe, voltar ao fundamental. E aí a gente começou a pensar realmente em recursos financeiros dos municípios. E aí... Desculpa, Mônica, eu vou te interromper mais uma vez. Você fez uma ênfase aqui na oferta obrigatória e matrícula facultativa por parte do aluno. Detalha um pouquinho mais por que isso é importante. Por que vocês insistiram tanto nessas palavras no texto? Porque a gente não quer deixar de as comunidades escolares, a comunidade, de poder colocar outros idiomas. Ou seja, a gente não pode restringir. Hoje, o único idioma obrigatório é o inglês. E aí eu pergunto, quem somos nós
para determinar que só o aluno deve aprender só inglês. Quando a gente coloca a matrícula facultativa pelo aluno, dá a opção de, em comunidades, por exemplo, onde que tem uma imigração italiana, que também possa abrir a possibilidade de matrícula facultativa do italiano, do alemão, do polonês, por exemplo, no Paraná, do japonês, entendeu? Porque senão tu vai engessando tanto esse currículo que não dá possibilidade de a gente ter plurilinguismo, que é o que acontece hoje. Hoje é só inglês e acabou, o aluno não tem opção nenhuma. E essa era a... me fugiu a palavra, mas essa era a forma como estava aquela lei de 2005. A lei de 2005 dizia obrigatório no ensino no segundo grau, né, na época era segundo grau, obrigatória oferta, matrícula facultativa, porque a LDB fala em escolha da comunidade. E assim tem essa opção de tu colocar, eu ofereço espanhol, mas eu posso oferecer inglês também, e a comunidade, inglês não, italiano, alemão, e a comunidade vai se interessar por isso, tá? Então é importante, a gente como movimento, a gente não quer só exclusivamente espanhol ou exclusivamente inglês, a gente quer trabalhar com plurilinguismo. Claro que nesse momento nós estamos lutando pelo espanhol, porque existe um grande campo de professores, existe um grande investimento feito pelo governo federal em anos anteriores, e também porque estamos geograficamente, né, do lado de países que falam espanhol, ou seja, eu não sei, na minha cabeça, a gente obrigar um aluno a falar inglês, sendo que ele vai cruzar na rua com o argentino, com o uruguaio, com o chileno, com o venezuelano, e que ele vai ter, como se esses outros 21 países não fossem importantes economicamente, que a gente sempre fala, o inglês é importante por causa da economia, mas e os outros também não são importantes? Entendeu? Então, não temos nada contra nenhum idioma, mas eu acho que a gente quer o plurilinguismo. Quanto mais línguas na escola tiver, melhor. Inclusive, isso é uma coisa que eu aprendi lá no podcast Xadrez Verbal, do Felipe Figueiredo. Beijos, Felipe. Espero que você esteja me ouvindo aqui. É que durante os governos Lula e Dilma, o Brasil teve sua economia focada em, sobretudo, vender produtos industrializados para o sul global, o que inclui os nossos vizinhos latino-americanos, porque a gente não vai vender produtos industrializados para os Estados Unidos e para a Europa e para a China. O Brasil está sendo desindustrializado, mas a gente tem uma indústria local aqui e a gente tem a capacidade de oferecer, em vez de commodities, produtos com baixo valor agregado, que a gente vende para a China, vende para a Europa, vende para os Estados Unidos, a gente tem como vender para o sul global, para o continente africano e para os nossos vizinhos latino-americanos, produtos com muito mais valor agregado, ou seja, que geram muito mais emprego e que trazem muito mais renda para o país. Então, durante os governos Lula e Dilma, fez-se um esforço para que as pessoas aprendessem espanhol, e depois, com os governos Temer e Bolsonaro, essa política mudou, né? A política fez uma política bastante não lucrativa para o Brasil, procurou-se favorecer a venda de commodities para a China, Europa e Estados Unidos, e aí o espanhol perde força, né? Então, aprender espanhol é também uma questão econômica, né? Saber espanhol favorece, sim, a nossa economia, porque nos ajuda a vender produtos com mais valor agregado. Com certeza, e não só isso, a maioria dos nossos turistas são de fala hispânica. Ou seja, eu já fui para uma viagem para Fortaleza e a guia daqueles passeios que a gente faz, ela não falava uma palavra em espanhol, e a única brasileira naquele grupo, eu não sou nem brasileira, mas tá, a única que falava português naquele grupo era eu. Os outros todos, e a coitada da guia não falava meia palavra em espanhol, porque eles não têm condições de fazer isso fora da escola, e na escola não tendo, como que isso vai acontecer? Ontem, só um país, eu conversei com um assessor de um político, e aí ele me falou assim, não se preocupe, eu sou da causa do espanhol, porque eu tive empregos, e isso me favoreceu, porque eu trabalhava com colombianos, venezuelanos e argentinos, e o que me favoreceu foi o espanhol que eu tive na escola estadual. Gente que tem dinheiro pode fazer cursos e não tem nada contra. Eu mesmo trabalho no núcleo de ensino de línguas, que a gente oferece cursos de língua, não tem nada contra, mas aquele nosso aluno lá da periferia não tem condições de conhecer outras culturas se não for na escola.
É esse momento que ele vai se abrir para o mundo, que ele vai ver que existem outros mundos possíveis através da língua, através da cultura que o meu professor vai lá e mostra. Então, assim, é por isso que eu disse já e repito, eu não entendo por que eu tenho que justificar que a importância de aprender idiomas, aprender, conhecer a outra cultura e conhecer a minha cultura e repensar conceitos, né? Mas tá. Então, voltando assim, é muito importante que a gente lute pelo espanhol. E aí a gente conseguiu que esse PL fosse aprovado com essa jogada, mas dentro dessa CNJ a gente teve muitos problemas, gente. Não foi fácil. Teve gente que pediu vistas do projeto para barrar, teve gente que argumentou que não, que era um absurdo que só o inglês importava, e a gente estava num momento de pandemia. Então, o que a gente fazia, e por isso que eu volto a repetir, o engajamento das pessoas. A gente assistia às reuniões da CCJ pelo YouTube e comentava. Então, às vezes, tinha 2.000 pessoas numa reunião da CCJ comentando. Tanto que a Bia Kicis falava, meu Deus, o YouTube está estourando, está explodindo. Eu já assisti outras reuniões da CCJ que não chegava a 50 pessoas. Então, eu aprendi, e eu era uma pessoa muito quieta na minha, e eu aprendi o poder que eu tenho, que a gente vai lá e vota e depois esquece. Não, o poder que a gente tem de cobrar deles, porque eles precisam da gente também, tá? Então, é muito importante que a gente conheça quem votou, vá lá e pede e argumenta. Então, a gente conseguiu que em 2021, que o PL fosse aprovado na CCJ, que é o PL nacional, conhecido como, como o PL do Felipe Carreiras, e também a gente conversou com os senadores. Então, tem 2 PLs de lei no Senado que não andaram. Não andaram. Um é do senador Humberto Costa, de Pernambuco também, e o outro é do Flávio Arnes, do Paraná. Mas esses 2 PLs não andaram. Um dia, a gente estava conversando com o senador Flávio Arnes, ele falou, vocês precisam ter um relator, um senador que quando apareça o nosso projeto, ele pega a relatoria e um senador que seja favorável. Porque se a gente lançar o PL e já alguém se manifestar que for contra, a gente já perde. Daí nós fomos atrás do senador Paulo Paim, que é aqui do Rio Grande do Sul, e ele falou, no momento que aparecer o PL, eu pego a relatoria. Só que esse PL não avançou. Então, no Senado, a gente não conseguiu avançar. E aí o Felipe Carreiras... A justificativa é que não... Econômico. A língua do mundo é o inglês, o espanhol não importa, todo mundo se comunica em inglês, porque na Noruega, porque nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos a gente sabe o quanto falantes de espanhol nós temos, né? Mas o argumento é assim, na CCJ a gente passava raiva, porque eles estavam lá falando e a gente não conseguia. Então, o argumento é que a BNCC não... aí outra coisa que eles falam é vocês querem colocar tanto conteúdo e esquecem de outros conteúdos importantes, como empreendedorismo, cultura digital, que são essas novas itinerários que eles colocaram. Então, argumento esse. Então, o inglês é global, é que todo mundo precisa, mas dentro da nossa realidade do Brasil, uma das coisas que a gente não pode deixar, e aí eu volto para o Enem, é que o espanhol saia do Enem. Porque a gente sabe que a maioria das classes baixas, né, menos favorecidos, quando vão fazer o Enem, elas escolhem o espanhol. Se a gente tirar essa chance deles, a gente está tirando a chance deles entrarem numa universidade pública. Porque eles não vão ter conhecimento para fazer, eles não escolhem inglês. Quem escolhe inglês é a classe A e B. Quem escolhe espanhol, classe B, C e D. E isso não sou eu que estou dizendo, é só pegar os dados do INEP que vai mostrar. Mas como ele não está, o espanhol não está refletido na base nacional curricular, ele não vai ser refletido no Enem se a gente não refletir essa situação. Então, por isso que é importante o nosso engajamento. Quando eu digo nosso engajamento, é das pessoas simpatizantes do espanhol que querem uma educação melhor, né? Para o futuro melhor. Tudo passa pela educação. Eu não acredito que passe por outro lugar. E aí, hoje nós estamos lutando que o projeto do Felipe Carreiras seja pautado na Câmara Federal, tá? Graças a Deus, tivemos boas notícias ontem.
Lá em 2016, quando começou toda essa história, eu mesma procurei vários cônsuls para pedir apoio. E a resposta foi: como cônsuls, a gente não pode se envolver em política. Então, muita gente perguntava: mas por que as embaixadas não nos apoiam? Para nossa surpresa, semana passada, eu recebi um e-mail de uma assessora me dizendo: prof, vai ter uma reunião das embaixadas com o ministro de Educação. Eu fiquei muito feliz, né? Porque finalmente eles se abriram. E aí eu conversei com o Felipe Carreiras e ele me falou: eu agendei, né? Fiz uma agenda com o ministro da Educação e algumas embaixadas. Porque o Felipe Carreiras, nesse processo todo, ele ia muito falar com o embaixador, e agora tem uma embaixadora da Espanha. Então, ele conseguiu articular essa reunião com o ministro Camilo, que é o ministro da Educação, e ontem aconteceu essa reunião. Para minha surpresa, sim, foi muito rápido o agendamento, porque né, conseguir uma agenda com o ministro não é fácil. E aí ontem estiveram alguns embaixadores com o Camilo. Eu enviei para o assessor da Embaixada da Espanha, assessor linguístico da Embaixada da Espanha, um documento. Ele me disse que entregou para a equipe técnica um documento do movimento Fica Espanhol. Falaram sobre o nosso movimento e agora eu não sei direito assim, o que foi. Mas para nós, o que foi dito foi acordado, né? O que o ministro se comprometeu, pelo que eu soube, é de estudar essa viabilidade da volta do espanhol. Uma coisa que até esse momento a gente não tinha conseguido, de fato, saber que o ministro estava lá, sabendo que a gente existia. Por mais que nós marcamos o ministro nas nossas publicações diariamente. E aí comentamos 300, 400 comentários nas publicações deles dizendo Fica Espanhol, tá? Mas então, o que eu tenho de estratégias? A gente vai atrás de tudo que é política, atrás de tudo que é questão. Mas um passo importante foi que o ministro sabe que a gente quer a espanhol de volta, que a gente tem o apoio das embaixadas. Outro passo importante que a gente fez, um colega da UNILA, do Paraná, o professor Wagner Teixeira, conseguiu entregar um documento nosso para a Secretaria Nacional de Educação Básica, onde que a gente solicita que o espanhol volte às escolas. E outro passo importante que o Wagner conseguiu foi entregar um documento para o diretor do INEP. O INEP é o instituto que cuida do Enem. E aí isso é muito importante, porque o diretor do INEP recebeu o nosso documento solicitando que o espanhol não seja excluído do Enem. Ou seja, se alguém diz, eu não sabia do interesse da sociedade, não vai poder dizer, porque isso a gente já chegou nesses lugares. Mas a gente sabe muito que depende da vontade política, tanto do legislativo como do executivo, né? Então, hoje é um dia que eu estou bem feliz. Alguns momentos eu fico pensando, eu tô cansada de lutar. E às vezes eu sinto que a gente está lutando sozinho, sabe? Que é um Quixote lutando sozinho. Porque é difícil de chegar nas pessoas, de ser ouvidos. Tanto que isso já me intitula, eu sou a chata do Fico Espanhol, né? E a gente foi convidado pela Embaixada da Espanha para estar em Brasília semana que vem para uma reunião com todos os embaixadores hispanofalantes para falar sobre isso. E aí eu vou estar em Brasília, sem ajuda de custos de ninguém, mas eu e mais uma colega vamos bancar essa passagem e vamos estar lá, né? Porque a gente precisa dar visibilidade. Por isso que eu te agradeço esse espaço, que é muito importante. Por isso que eu falei, vamos falar em português, que vai abranger mais pessoas, né? Da importância do plurilinguismo. Como eu digo, a gente está lutando pelo espanhol, mas eu quero que meu aluno tenha direito de escolha. E neste momento, a escolha seja o espanhol, seja o inglês, mas que daqui a pouco a gente possa ter um leque de línguas para ele aprender. Tá? Então, por isso que, assim, tudo que me pedem para falar, não importa, eu dou um jeito na minha agenda, mas eu vou porque é preciso que a gente divulgue. Algumas pessoas me dizem, mas Mônica, por quê? Porque eu fiz meta. O objetivo da minha vida pode ser triste para alguns, mas para mim é muito feliz, é que o espanhol volte para as escolas. Eu estou quase me aposentando, mas eu não posso ser egoísta e dizer que o meu está garantido se do meu colega, dos meus alunos não está. E não só eu não falo só profissionalmente, eu falo, isso que eu disse, eu sou muito entusiasta na nada acadêmica, né?
Eu falo daquela criança, daquela periferia, de saber que existe um outro país, que existe uma outra língua, que existe uma outra cultura, que às vezes é parecida com a dele ou não, e que existe um outro mundo possível, que ele pode sair e ver que existe outro estado. Eu só vou tomar mais um tempinho e vou te contar uma coisinha aqui que aconteceu com uma aluna minha. Um dia uma aluna vinha e me disse, Mônica, eu fiz alguma coisa errada. Ela dava aula numa periferia, num bairro que se chama Restinga, que é um bairro bem afastado e é quase uma cidade. E aí ela estava lá dando aula de espanhol, falando onde que falam espanhol, quais são os países, não sei o quê. E aí o aluno levantou a mão e disse, prof, quer dizer que a Espanha fica depois da Cavalhada? Cavalhada é um bairro. Como esse bairro é bem afastado, os alunos, quando, né, as famílias, quando você comprar alguma coisa, vão para esse outro bairro, que seria na metade do caminho do centro, né? Então seria Cavalhado. E aí ela veio decepcionada. Eu falei, não, ele não está errado. Realmente a Espanha fica bem depois da Cavalhada, mas fica, né? Então, para aquele aluno, o mundo não acabava mais na Cavalhada, porque o conhecimento dele ia até aquele bairro. O mundo agora existia algo depois daquele bairro que ele conhecia. Então, a língua espanhola me oferece que existem várias coisas, né, vários países depois da Cavalhada. E isso, ela veio muito triste. Eu falei, não, tu vai explicar que é um pouquinho mais longe, que não é só pegar o ônibus e caminhar mais um pouco, mas que entende que existe. E aí, que outro momento tu vai poder ver isso? Se tu não tiver as línguas ali, né? Então, eu sou muito apaixonada, assim, pelo espanhol, eu sou de origem espanhola, meus pais eram espanhóis, eu sou uruguaia, mas não é porque corre um sangue latino, assim, espanholinho, que eu tô aqui, é porque eu acredito na educação brasileira, né? Eu não E sei nem se eu vou precisa. todos. O sangue nem precisa. Eu sou brasileira de origem polonesa, nordestina, não tenho nada E tu de tá aqui. hispânico no meu sangue e tô aqui. Tenho esse podcast também por esse mesmo entusiasmo. Não, eu acredito que eu não estou aqui por ser nativa. Eu estou aqui porque eu me formei, estudei e eu falo para várias pessoas. Gente, a minha certidão de nascimento é uma coisa, a minha titulação é outra. Eu não dou aula, né, por ser nativa, assim. Mas é importante que eu sou muito entusiasmada, assim, por isso. Então, o que eu peço é que as pessoas acompanhem as redes, compartilhem as redes, falem com o seu deputado, falem, né, para que o espanhol volte pela educação brasileira, para melhorar essa educação. Eu acho que eu, como pessoa que vim para o Brasil, eu não nasci aqui, eu escolhi morar aqui. Então, eu acho que eu devo retribuir para esse país algo muito bom. E, Mônica, a gente já está se aproximando do final dessa entrevista e eu queria pedir para você deixar 2 recomendações culturais, sejam livros, filmes, podcasts, sites, cursos, música, cultura, assim, no sentido mais amplo sobre o assunto da nossa conversa. Uma recomendação de nível fácil, para quem só quiser dar uma esticadinha no assunto, e outra mais aprofundada para quem quiser mergulhar e entender os trâmites da política e da educação brasileira e a sua relação com o espanhol. Bom, o nosso movimento talvez falha nisso, mas, gente, não dá para lutar e escrever. Então, escrito, a gente não tem quase nada, né? A gente tem algumas comunicações no Congresso Brasileiro de Professor de Espanhol de 2019, tem algumas comunicações no Congresso Brasileiro de Espanhol de 2021. Então, escrito formalmente, academicamente, a gente não tem muita coisa. Agora, em agosto, eu acho, em setembro, a gente vai lançar um livro que vai ser, né, contando toda essa trajetória do Fica Espanhol Brasil, mas também dos estados, para deixar um registro de memórias, vamos dizer assim. Então, academicamente, eu não tenho muita coisa para dizer texto escrito. Mas todas as nossas lives, tudo que a gente faz, está no nosso canal do Movimento Fica Espanhol Brasil no YouTube. Então, é o Movimento Fica Espanhol Brasil no YouTube. E ali tem várias falas de nossos colegas representantes falando sobre esse movimento Fica Espanhol Brasil, tá? Lá eu acho que é o lugar que tem mais situações que podem se instrumentalizar, ou quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, lá tem vários vídeos, né,
entrevistas, atividades que a gente fez, porque na pandemia a gente fez muita coisa, tudo online, tá? Então tá tudo lá bem claro. Ótimo. Mônica, eu quero parabenizar você e todas as pessoas que trabalham no movimento Fica Espanhol pela aula de democracia e luta política que vocês têm. É um trabalho que eu acho fantástico e vocês podem contar aqui com o meu apoio e vocês sempre vão ter espaço aqui no La Mescla Podcast, porque a iniciativa de vocês tem tudo a ver com a nossa. Então, quero te agradecer muitíssimo por esse tempo. E quem quiser falar com você ou com o movimento Fica Espanhol, onde pode encontrar vocês? Como faz para conversar com vocês? Pode mandar e-mail para movimentoficaespanholbrasil@gmail.com, que é o e-mail do movimento. Pode conversar com a gente pelas redes sociais, que é o Instagram, fica.espanhol. Importante dizer que é fica.espanhol, porque a gente tinha um outro que a gente perdeu. E lá a gente responde as mensagens. Às vezes eu consigo responder do celular rapidamente, mas aí depois eu vou lá e revejo e falo melhor. Mas é o melhor canal para falar comigo. E às vezes se eu não consigo resolver, sou eu que cuido das redes sociais, tenho mais 2 colegas que também cuidam, mas geralmente sou eu que estou respondendo lá. E também a gente tem grupos no WhatsApp, que é só me mandar uma mensagem que eu mando, que são grupos que a gente só manda notícias, dizendo, gente, a gente precisa que vocês comentem tal publicação, tá? E no link do nosso Fica Espanhol, existe um Linktree ali, que leva a esse WhatsApp. E daí a gente manda informações, tipo, gente, por favor, comentem essa publicação do Camilo Santana. Daí as pessoas vão lá e comentam, que é o nosso engajamento, tá? Mas o canal é ou o e-mail, ficaespanholbrasil@gmail.com, ou o fica.espanhol no Instagram, tá? No Facebook é Fica Espanhol, também se mandarem por lá a gente responde. Mas eu quero te agradecer por esse espaço, pela tua luta. Eu não consegui, não tive tempo de ver teu podcast, mas eu vou recomendar para os meus alunos depois de ver. E é importante que a gente cada vez mais ocupe esses espaços para o espanhol, né? Porque nós somos uma língua que representamos 21 países, que representamos a cultura e que estamos, né, como o Brasil está numa ilha linguística. Só ele fala português, né? Então é muito importante esse teu trabalho. Eu te agradeço demais. Eu que te agradeço, Mônica. Quero parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho e o trabalho do movimento como um todo. E o espaço está aberto aqui para vocês, sempre que vocês quiserem. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau.